Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e recebemos agora o advogado Silvio Soledade, que vai falar sobre um tema que não se esgota nunca nesse país. Meu Deus, reforma tributária. Muito bom dia, Silvio. Bom dia, Zezé. Prazer estar aqui com você. Só fazer uma correção, não sou advogado, não precisa nada contra os advogados. Eu sou consultor da BRAD. Mas eu não sou advogado. Tá bem. Só para que a OAB não procure meu OAB lá, ele não vai encontrar. O erro foi meu. Okay. Acho que fui eu que coloquei como advogado, né, Zezé? Foi isso? Isso, foi. Desculpa. Mas Silvio... você começa a ter um problemão aí, né, Silvio? É verdade. Na época de fake news, é sempre bom a gente corrigir antes que alguém pesquise, né? Nossa Senhora, porque é uma época aqui que dá medo mesmo. Mas, Silvio, a gente tem um projeto de mini reforma, né, que o governo mandou para a Câmara dos Deputados, e está lá com um relator, e o relator já fez uma série de mudanças. Uns falam que ficou péssimo, outros falam que ficou maravilhoso. Enfim, fala para a gente o que foi o projeto que o governo mandou e o que já foi mudado até esse momento, e vamos tentar ver se isso é bom ou ruim, porque, olha, é difícil, viu? É difícil, as opiniões são muito divergentes. Zezé, eu tenho sempre medo quando a gente usa esse termo, a mini-reforma, né? Imagina você fazer uma mini-reforma na sua casa. O que é? Você fazer um puxadinho ali para resolver um problema muito pontual. O que o governo está tentando fazer é trazer esse assunto para a pauta, que é um assunto que já está há muito tempo, não desse governo, mas de outros também, que é a reforma tributária, e que precisa um pouco de coragem, precisa discutir com o mercado, com os diversos atores, com a classe empresarial, com a sociedade, porque uma reforma tributária ela não faz assim a toque de caixa no ano pré-eleitoral. Então, como você falou, acaba virando uma mini-reforma. Então, ajusta algumas coisas, não ajusta outras, agrada parte da sociedade, não agrada a outra. E o Congresso também fica nesse jogo, tentando acolher todas as ideias, porque, como eu te falei, é um ano eleitoral. Da proposta inicial que o governo jogou para o Congresso discutir, e o Congresso também já discutiu várias vezes, devolve para o Executivo avaliar essas decisões, elas são superficiais, na verdade. O que altera é o prazo que vai tornar a recolher, um desconto na taxa inicial, principalmente de imposto de renda, que o governo mandou uma proposta para o Congresso de 15%. O Congresso, por exemplo, ele cria alternativas para, vamos chegar nos 15%, mas ao invés de cobrar nos 15% no primeiro ano, cobra 12,5% no primeiro ano, e aí passa para 15% a partir do segundo ano, passa para 10% no segundo ano, diminuindo a carga tributária de 15% para 10% no período. Então, o que o Congresso faz é tentar acomodar, mas, na verdade, se não tiver debate com a iniciativa privada, com os empresários, com a sociedade, você não vai chegar num consenso num curto espaço de tempo. Então, a gente tem uma mini-reforma que agrada o governo, sem dúvida, porque o governo também não sabe qual vai ser o impacto disso. Para você ter uma ideia, eu assisti há pouco tempo uma live do Ministério da Economia sobre a reforma tributária. Eles falaram que o governo estaria abrindo mão de 2 bilhões a 30 bilhões de reais de arrecadação. Ou seja, a variação é muito grande. Então, a impressão que eu tenho é que nem o governo sabe como dá até medo. Exatamente. Então, Ô Silvio, dentro dessa reforma que foi proposta, o que é ruim e o que é bom para o Brasil? Rose, qualquer reforma é melhor do que o que nós estamos fazendo. A questão é se ela realmente vai ter impacto ou não, né? Uhum. Então, por exemplo, para os trabalhadores, a correção da tabela do imposto de renda já está atrasada, né? A tabela não sofre ajuste desde 2015. De 2015 para cá, a inflação acumulada é de 30%. Então, agora a gente vai mexer na tabela, que vai sair de R$ 1.900 para R$ 2.500 a faixa de isenção.
mas essa correção é de 31% aproximadamente. Então, assim, você beneficia, obviamente, uma classe trabalhadora que de 10 para 16 milhões de trabalhadores serão beneficiados de uma correção que deveria ter acontecido há muito tempo. Então, assim, se a gente for pegar a inflação nesse período, a gente está fazendo um ajuste abaixo da inflação, ou seja, claro que vai beneficiar, mas não beneficia o que deveria ser beneficiado de fato. Na verdade, já se perdeu muito, e o que o governo está fazendo agora não é nenhum favor, né? Não, nem um favor. Ele deveria ter feito isso há muito tempo, né? Os salários eles sofrem uma correção organicamente, porque nós estamos convivendo com a inflação baixa, mas estamos convivendo, e a tabela não sofre nenhuma correção. Então, assim, como você falou, não é nenhum favor, é uma necessidade de ajustar essa tabela para que os trabalhadores de baixa renda sejam beneficiados ou pelo menos recuperem o poder de compra que eles tinham em 2015, por exemplo. Bom, aí essa perda que o governo estima aí que vai ter com essa rearranjada no valor mínimo, a gente vê o governo tentando compensar, trabalhando com as indústrias, com o segmento da produção e também mexendo com dividendos. Como é que isso está pegando para o pessoal, Silvio? Como você falou, o governo ele compensa, né? Ele vai compensar. Então, você, por exemplo, o governo quer, nessa proposta, ele quer simplificar os impostos, porque a gente sabe que a forma de se calcular imposto no Brasil é complexa. Né? É difícil a gente entender quais impostos que nós estamos pagando, de que forma que ele é calculado, que ele tem que ser pago. Realmente você precisa ter um bom contador, um bom tributarista do lado para você entender o que você está pagando imposto, principalmente para os empresários. Então o governo tem uma proposta de simplificar esse cálculo, né? Criando a contribuição sobre bens e serviços, como se colocaria 5 impostos para dentro desse guarda-chuva. Isso não quer dizer que você reduz a carga tributária, você simplesmente simplifica. Só pelo fato de simplificar já é um avanço, mas a gente não está falando nós não estamos falando de redução de carga tributária por enquanto. E uma forma que o governo tenta compensar é cobrando dos empresários, empreendedores, o imposto sobre os dividendos. A gente sabe que no Brasil a gente tem a vantagem de tirar parte da nossa renda através dos dividendos que as empresas pagam, né? E isso vai ser tributado. A ideia é tributar. O governo mandou uma proposta de 20%, o Congresso está mexendo nessa proposta, não deve alterar os 20%, mas deve escalonar, né? Começa a cobrar 10%, depois passa cobrando 15%, depois passa chegando nos 20%, ou a faixa de isenção. Na verdade é que isso vai favorecer a sonegação, né? Os empresários que têm parte da sua renda tirada dos dividendos vai incorporar nas despesas da empresa muita coisa que ele pagaria na pessoa física, né? Então, as despesas de transporte, compra de automóvel, locomoção, almoço, viagem, que teoricamente poderia ser dele na pessoa física, ele vai jogar para dentro da empresa para que ela tenha mais despesas e aí parte da sua renda seja paga por essas despesas que são incorporadas pela empresa. Então, você favorece a sonegação. Então, o governo tenta tributar de uma maneira daquele rendimento que a gente tirava que não era pago, e a gente vai dar um jeito, você vai favorecer a sonegação a partir de subterfúgios para pagar menos imposto. Agora, se você pode dizer. Uma coisa que é colocada, né, é que, por exemplo, quando você onera com impostos a empresa, o que você faz é contribuir para que essa empresa ela gere menos emprego, ela coloque produtos com um preço maior na praça, impactando a sociedade como um todo, enquanto que quem recebe esses dividendos não paga nada e acaba sendo privilegiado. O que você tem para dizer acerca desse pensamento, que eu já ouvi muito essa colocação em vários lugares? Sem dúvidas, no final da conta, quem paga a conta é o consumidor, né? O empresário repassa esse preço, naturalmente, se aumenta a carga tributária, ele repassa os preços para tentar compensar, para se manter vivo.
para continuar investindo, continuar contratando, ele repassa isso para o consumidor e o consumidor paga essa conta. O problema não é pagar imposto também, né, Zezé? A gente olha para o Brasil porque a gente paga imposto e não vê esse imposto ser revestido em benefício. É isso que faz com que a gente questione o fato de pagar imposto. Se nós pudéssemos perceber que há investimento desses recursos que são arrecadados pelo governo, a gente não estaria questionando tanto. Se tivéssemos transporte de qualidade, transporte público de qualidade, se nós tivéssemos escolas públicas de qualidade, a gente não estaria questionando se paga mais ou se paga menos imposto. A questão é que você paga imposto, você tem que pagar a escola privada do seu filho. Você paga imposto e você tem que disponibilizar transporte para os seus funcionários. Então, tudo isso onera a capacidade produtiva do Brasil e a gente impede o crescimento da economia por conta da falta de investimento. Você contrata menos, você investe menos. Tudo isso é uma cadeia. E claro que toda vez que o governo mexe nos impostos, os empresários, essa cadeia produtiva, tenta de alguma maneira compensar isso para poder, como eu falei, dar sustentação para o seu negócio, porque senão você diminui as margens de retorno e acaba investindo menos e possibilita ser menos competitivo. Agora, Silvio, os empresários também reclamam que no Brasil, além de você ter uma carga tributária muito alta, existe uma legislação muito complexa em relação a esse assunto. Você acha que a existência dessa legislação ela mais ajuda você ter a sonegação ou realmente é um fardo para o empresário? Por exemplo, eu já ouvi de pessoas que vieram aqui dar entrevista para a gente, dizendo que tem empresas que colocam um departamento só para poder entender e ficar atento a essa questão da legislação, porque pode ter problemas com a Receita, porque pode interpretar errado essa lei, uma determinada lei, não pagar direito o imposto. Como que você vê essa questão? Sem dúvida, Rosa, a complexidade atrapalha bastante a vida da gente, principalmente quando você vê empresas vindo de fora do exterior se instalando no Brasil, a dificuldade que tem de entender como que a gente calcula os impostos, como que você repassa para o governo, como você paga. Então há muito questionamento com relação a isso, porque a legislação é complexa. Para você ter uma ideia, às vezes nem a Receita sabe exatamente como que tem que proceder em algumas situações. Então, quando você tem essa complexidade, você, de novo, favorece a sonegação. Você contrata uma equipe de advogados tributaristas para entender de que forma que você consegue produzir o teu bem ou prestar o seu serviço, pagando menos imposto, sem correr risco. Se perde muito tempo com isso. Então, na verdade, se tivéssemos uma legislação tributária simplificada, mais transparente, que nós pudéssemos ter acesso de que forma que o governo investe esses recursos, a gente estaria mais consciente dos impostos que nós estamos pagando e, claro, fica mais fácil você calcular, fica mais fácil você construir teu negócio em cima de uma carga tributária que você consegue prever como que você vai pagar isso no futuro. Então, a complexidade dificulta realmente a operação. A gente precisa ter bons contadores, como eu te falei, bons tributaristas do nosso lado, para entender de que forma que se paga imposto no Brasil. Então, essa complexidade realmente dificulta a análise de qualquer investidor. Eu me lembro que houve uma... Pode... Só complementar. Dessa complexidade, assim, por que se chegou a isso e por que é tão difícil tornar isso tudo uma coisa mais simples, meu Deus do céu? Não, e aí eu vou complementar a pergunta da Zezé, aquela história do IVA, né, querendo juntar 5 impostos num só, não é a solução, ou seria a solução, mas aí só para complementar. Isso ajuda bastante, viu, Zezé? A gente simplificar o cálculo dos impostos. A ideia do IVA, ou que é o imposto do valor agregado, ou a contribuição sobre bens e serviços, que nada mais é do que você juntar 5 impostos, a gente está falando do IPI, do ICMS, do ISS, do PIS e COFINS. Só essa sopa de letrinhas já deixa qualquer investidor apavorado, né? De ter quais são os impostos que você paga, vai ter os diversos enquadramentos que você pode ter, a faixa de isenção, valores que você pode
despesas que você pode ter isenção de impostos e abater da tua carga tributária. Toda essa complexidade faz com que a gente exponha a nossa empresa ao risco. Então, se você não entende como ela funciona, você pode estar pagando o imposto errado. Isso não quer dizer que você esteja agindo de má fé. Então, você fica 5, 6, 7 anos pagando imposto errado. A Receita não quer nem saber, né? Exatamente. Você fala, olha, não fiz de má fé, mas tá bom, mas paga a multa. Exatamente. O governo vai cobrar a parte dele, né? O governo é um sócio caro. Então, se você fica sem pagar, o governo vai te cobrar essa parte, né? A parte dele. Ou você pode estar pagando errado a mais, inclusive, e deixando de ser competitivo porque o teu preço é maior do que a concorrência por conta dos impostos que você paga a mais. Então, essa complexidade realmente não favorece o setor produtivo, ele afasta o investidor, afasta os investimentos externos e faz com que você tenha uma estrutura maior para entender como que se paga imposto no Brasil. Então, assim, além de você pagar bastante imposto, você tem que ter bastante gente para poder entender como se paga o imposto. Exatamente. Agora, em cima dessa pergunta da Zezé, vai lá em cima, né? Em cima da pergunta, como se chegou a isso e por que é tão difícil você tirar esse emaranhado? Porque muito provavelmente os empresários devem estar gritando, dizendo, olha, a gente tem problema nisso, precisa mudar isso, precisa fazer determinadas coisas, porque os problemas eles são apontados. Existe uma resistência ou uma má vontade para poder mudar e fazer com que seja mais fácil entender essas legislações tributárias no país para poder melhorar a vida de quem está empreendendo, de quem está produzindo, ou realmente é mantido isso para poder facilitar a sonegação? A questão, Rose, é que a máquina pública é muito cara. E uma vez você estando lá no Brasil, no governo, você não quer diminuir a arrecadação, porque também diminui a capacidade de investimento, diminui a capacidade de manter a máquina pública funcionando. Então, assim, qual é o executivo, qual é o líder de governo que vai querer mexer nesse formato, vai querer deixar de arrecadar menos? Então, assim, reformar a estrutura tributária do Brasil para mudar os nomes dos impostos, a arrecadação é fácil. A questão é como você diminui a arrecadação e favorece o setor produtivo. Então, assim, a gente sabe que essa é uma questão difícil de se tomar. A gente está agora, por exemplo, discutindo o fundo partidário de 2 para 5 bilhões de reais. De onde você acha que vem esse dinheiro? 5,7. Exatamente. Agora a discussão não vai ser 5,7, vai ser 4. Mesmo assim é de cobrar, né? Você está cobrando de 2 para 4 bilhões. Então, de onde você acha que vem esse dinheiro? Então, assim, você mexer nesse cofre é muito difícil para o governante, porque você mexe na tua capacidade produtiva, mexe na tua governabilidade, inclusive. Então, precisa ter coragem para fazer isso. Agora, para ter coragem, você precisa chamar os diversos atores da economia para discutir isso. Os empresários estão se negando a pagar imposto. A questão estão discutindo a complexidade, estão discutindo para onde vai esse recurso, como que o governo aplica, está se discutindo a capacidade de investimento, o crescimento da economia através da contratação de profissionais. Isso está querendo se discutir. Mas o governo tomar uma decisão unilateral, discutindo apenas com o Congresso e não com a classe produtiva, é um erro. A gente vai ter de novo um puxadinho. E são esses puxadinhos que fizeram essa estrutura tributária brasileira se tornar essa complexidade. Então, assim, a gente vai criando impostos e depois a gente não sabe como que isso vai impactar no preço. Vamos criando, porque precisa aumentar a arrecadação, você vai criando impostos e aí você tem essa complexidade. Então, o que se propõe, o que se esperaria do governo é justamente pensar numa simplificação e na compensação. Se você não quer abrir mão da arrecadação, diz para a classe produtiva como que você vai investir esses recursos. Ou você faz com que a classe produtiva invista, mas aí você tem que diminuir a arrecadação em benefício do empresariado. Então, assim, uma sensação que eu tenho, toda vez, eu ouço falar em reforma tributária, acho que desde que eu comecei a fazer jornalismo também. É igual o trem para Campinas, São Paulo. Então, são os assuntos, assim, eternos para mim. Bom,
Nossa, igual reforma. Assim, quando começa a falar, já me dá um desânimo, assim, sabe? De falar, ixi. Bom, mas a sensação que eu tenho é de que, por exemplo, essa reforma ela trava, porque, na verdade, os entes federativos, um não confia no outro, né? E um quer sempre meter a mão na parte que é do outro. Então, quando vem uma proposta, vamos juntar a IPI com o ICMS, os governadores já falam, o quê? E quem que vai estar ali gerenciando essa grana? O governo federal? Tô fora. A mesma coisa quando fala de ISS, os municípios também já dão aquele grito, não venham com essa. Porque a gente tem governos e governos, né, que eles tendem a esquecer que eles governam um país só. E a União acha que ela não é Brasil, o Estado acha que não é Brasil e o município acha que não é Brasil. O município, Campinas é Campinas, São Paulo é São Paulo, e o governo federal é o governo federal que não é nada, nem Brasil nem nada. Você tem essa sensação? Sim, sem dúvida. Por isso que não se faz uma reforma tributária em um ano pré-eleitoral. Para se fazer uma reforma tributária consistente e substancial, é necessário que haja um pacto federativo, que haja conversa com os governadores, com os prefeitos, com o setor produtivo do Brasil, com os políticos, com a Câmara, com o Senado, para que se chegue num acordo. O governo mandar uma proposta para o Congresso avaliar, o Congresso vai tomar as decisões, vai devolver para o Executivo, sem conversar com a classe empresarial, não faz nenhum sentido. Sem conversar com os governadores, não faz nenhum sentido. Por exemplo, nos impostos que o governo quer simplificar, ele propõe reduzir parte da carga, ele está prejudicando exatamente os estados e os municípios, porque a parte do governo que fica no governo federal, ele não quer mexer, ele quer mexer na parte que será transferida para os estados e municípios. E aí você cria um problema para os governos, e vai chover ações no Supremo Tribunal questionando esse tipo de situação. Então, não se decide uma reforma tão profunda como é a reforma tributária no Brasil com esse tipo de situação. É necessário que haja um pacto federativo, muita conversa, ninguém espera que em um ano se tenha uma decisão, mas o ideal seria que essa plataforma deveria ter sido discutida no primeiro ano do governo do Bolsonaro, não agora no final do... Foi prometido pelo Guedes, né? Foi prometido pelo Guedes. E o que o Guedes fez, né? Nada, né? O posto Piranga virou, né? Exatamente. Agora o posto Piranga está virando postinho Piranga, né? Porque estão aqueles postos sem placa, né? Mas é louco. E é uma discussão sem bandeira. Partidária, exatamente, sem bandeira, porque isso beneficia, beneficia todo o setor produtivo, gera empregos, atrai investimentos. Isso não é para resolver em um ano, isso não vai resolver. Então, o modelo que o governo está propondo realmente é um puxadinho para dizer que fez, para ele seguir um mandato fora. Pelo menos eu mandei para o Congresso. Se o Congresso não aprovou, é um problema dele, que é o que ele costuma fazer, né? Então, você precisa realmente discutir com mais profundidade. E não é assim a toque de caixa que a gente vai ter uma reforma realmente substancial. Bom, Silvio, quero te agradecer muito pela tua participação aqui com a gente hoje. Continuemos torcendo, então, pela reforma tributária e pelo trem-bala, tá bom? Vamos ver o que sai primeiro. Obrigado, Zé, é um prazer conhecê-la, falar com você pessoalmente. Rose, muito obrigado pelo convite e estarei aqui à disposição. Tá certo, muito obrigada, muito obrigada. Um abraço.